Fica um pouco ansioso, ficando por um dos últimos, né? Fazendo uma leitura do geral e como que vai apresentar e tudo mais. Mas o que eu espero trazer para vocês aqui, que contribua no dia a dia, é um tema extremamente relevante, tanto na área da medicina, na área de quem atua como profissional da saúde, mas também quem atua na área da religião, que é meu caso. Eu sou formado em teologia, em filosofia, atuo também numa instituição que presta serviço social na área da saúde, ela é em Presidente Prudente. Pois bem, o tema que eu trago é o tema da minha dissertação de mestrado, onde eu escrevi na PUC do Paraná. Tem um grupo específico lá que tem pesquisado isso, né? E eu coloco aqui que é uma revisão de literatura e pesquisa. Por que revisão de literatura? Irei apresentar também com os colegas algumas obras sobre o tema, e pesquisa, obviamente, porque a ideia da espiritualidade e religiosidade, né, quando você vai pesquisar e quando você se apresenta isso a quem é da área científica, é difícil a comprovação, eles sempre pedem a bendita da comprovação. E propriamente na dissertação a gente fez uma pesquisa de campo com 127 profissionais da área da saúde e fez uma pesquisa quantitativa e qualitativa. A quantitativa, inclusive, a gente utilizou métodos de análise fatorial, que é um método sofisticado para cruzar informações e tudo mais. Então há uma comprovação também nessa área de estatística, né? Porque a primeira pergunta, mas de onde você está tirando isso? Né? É só de estudos e leitura de estudos? Não, também tem uma análise que inclusive foi feita com os próprios profissionais da saúde, como eles entendem essa questão da espiritualidade e religiosidade na prática do cuidado. Então é importante ressaltar isso, justamente para trazer sustentação a esses temas, né? Tanto na área acadêmica, tanto no campo da religião, como também no campo da área de quem exerce na área da saúde como um todo. Então, esse tema ele se delimita nisso, né? Nessa área do cuidado. Os termos de pesquisa, todo mundo já fez uma leitura aqui, do religiosidade, espiritualidade, saúde, enfim, mas vale a pena repetir. Eu estava conversando, a repetição, ela leva o processo de aprender, e também a repetição nesse sentido, você pode salientar por um outro lado, é um indicador, né? Toda repetição, poxa, está repetindo aí, o que isso quer dizer? Apesar que esses termos de pesquisa sobre religiosidade, espiritualidade e saúde, ela não tem uma definição formatada, não é isso e pronto, não é? Cada um que vai se enveredar pela pesquisa acaba trazendo um termo, mas entende-se que sempre há uma associação tanto das pesquisas como também de quem entende ou vai pesquisar, né? Então o que eu trago aqui para os colegas é a ideia da pesquisa, tanto que foi feita com os profissionais da saúde, aqueles ao qual eu pesquisei, então como eles entendem religiosidade e espiritualidade, e também no meio acadêmico, que são as definições, né? Religiosidade vem da religião. O que é religião? Qual que é o sentido da religião, né? Vem do religar, o famoso religar, a conexão, a reconexão. Então, religiosidade, ela propriamente é uma prática daquilo que é religioso, né? E no sentido da saúde, qual que é? Tem algum Cid Moreira com voz bonita aí para fazer a leitura para a gente? Vai lá. Será que eu tenho que escolher alguém? Minha voz é ótima, então tá bom. Bom, Koenig, que o pessoal já falou, hoje é um expoente da área da espiritualidade, religiosidade e saúde. Quem vai se enveredar tem que ler sobre Koenig, o que ele produz é muito bom. Ele faz uma leitura tanto religiosa como situada também na área da saúde. Ele define um sistema de crenças e práticas por um grupo de pessoas, tome nota, que se apoiam em rituais, tome nota disso também, e um conjunto de escrituras e ensinamentos que reconhecem, idolatram, comunicam, aproximam com o sagrado do divino e de Deus. Então a gente pode abstrair três coisas de religiosidade. Ela primeiro tem um primeiro ponto, que é um sistema... Opa, isso é segredo. Primeiro é um sistema. Religiosidade é um sistema. A gente pode definir que um dos pontos para se definir o que é religiosidade e o que não é que a religiosidade ela cabe no sistema. Ela vai ter um dogma, ela vai ter uma doutrinação, né? E ela vai ter o exercício disso. O segundo ponto, há um agregamento de pessoas. Toda religiosidade ela tem um agregamento de pessoas. Então não basta só para mim, eu tenho que comungar nisso. Tenho que exercer isso com um grupo, frequentar uma igreja, um templo religioso, ou o que seja. E
há uma personificação da pessoa de Deus. Interessante isso. Então, a religiosidade ela vai trazer isso. Então, há uma figura de quem é Deus. Então, no cristianismo, né, tem a figura, mesmo que seja judaico-cristão, a partir de uma personificação de quem é Deus. E o que isso tem a ver com a questão do cuidado? A definição do termo com cuidado. Primeiro, antes de fazer uma prática de cuidado espiritual, religioso, é importante você saber se o paciente ele desenvolve religiosidade ou espiritualidade. E o que tipo de religiosidade que ele desenvolve. Não adianta você falar de uma religião ou exercer uma prática religiosa do que ele não é habitual a fazer. Então é interessante isso, que também como um diagnóstico clínico, médico, no cuidado, na prática de cuidado, na hora de exercer isso, é bom também diagnosticar. Com quem que eu estou lidando? Qual que é a sua crença? O que você acredita? O que é importante? Inclusive para você atribuir no processo de cuidado simbolismos relevantes. Por exemplo, a intercessão, a imposição de mãos, como bem falado, a unção com óleo, que acontece em algumas igrejas. Então é importante você definir isso. Não adianta você chegar a falar de religiosidade para quem tem um conceito, por exemplo, de espiritualidade. Inclusive a espiritualidade ela tem uma tendência bem pós-moderna, uma tendência até líquida, né, que sobrepõe o conceito de religiosidade. A gente já começa a definir o que é espiritualidade. É uma dimensão existencial e dinâmica. Então ela acontece na existência do ser. É quase uma coisa ontológica. Acontece no próprio ser, construção do próprio ser. Cultivada no espírito, que impulsiona o ser humano em seus conhecimentos e escolhas vitais, e que pode ou não estar relacionada à religião. É interessante a gente ressaltar também, um ateu, você pode fazer cuidado religioso e espiritual? Cabe uma pergunta aí. O que vocês acham? Claro que pode. Porque o ateu ele pode ter exatamente essas qualidades aqui, ó, conhecimentos e escolhas vitais. O ateu ele tem uma introspecção, tá entendendo? Então ele vai ter o cuidado com uma pessoa que não acredita em nenhum processo religioso. Ele parte do pressuposto da introspecção que ele tem de conhecimento de si. Como que eu faço isso? Ao invés de ser um líder religioso ou alguém figurativo de importância religiosa na vida da pessoa, pode-se colocar, por exemplo, um psicólogo, um aconselhamento, né, psicanálise, enfim, trilhar outros caminhos que inclusive você pode levar também o cuidado espiritual. É interessante também que esse não pode estar relacionado ou estar relacionado, é que todo religioso ele é espiritual, mas nem todo espiritualista ele é religioso. Como saber? A pessoa espiritual que desenvolve espiritualidade, ela se sente bem simplesmente fazendo, às vezes, só um gesto da religiosidade. Então, às vezes, se sente bem, por exemplo, só fazendo uma oração e pronto, não preciso frequentar um templo para ser religioso. Faço uma leitura de um livro, né, de um versículo bíblico, que seja, e isso também pode ser acunhado como religioso, mas não necessariamente quer dizer que a pessoa é religiosa. Então é uma leitura diferente, ela não se sente incomodada de fazer aquele processo de não frequentar um templo. E isso está na pós-modernidade, o IBGE já traçou isso no último levantamento, que existem pessoas que hoje estão desenvolvendo espiritualidade e não religiosidade. Acredita em Deus, mas não frequenta uma igreja, não comunga. Saúde já foi bem definido aqui pelo professor. E o que tem a ver com a questão, então, esses três, onde eles se relacionam na prática do cuidado? É a questão de uma vida plena, como a gente significa aqui, né? E lembrei de algo interessante, Jesus fala aí que eu vim para dar o quê? Vida e vida em... Que? Não escutei? Em abundância. E é interessante que todo conceito de religião, o sentido de saúde ou de salvação estão extremamente atrelados, até mesmo no enunciado de quem exerce o pressuposto do domínio daquela religião. Então, por exemplo, Jesus, ele fala isso, ele é clássico, ele cuida da pessoa não só da doença, mas também do espiritual. Etimologicamente, inclusive do latim, saúde e salvação vem do mesmo sentido, que é salutar. Então não adianta você dar só saúde e não salvar, não promover salvação. Interessante isso, né? Que entra aqui até no conceito científico-linguístico. O atributo do significado dos termos, eles estão bem associados. Então não adianta você só cuidar, promovendo saúde, sem você pensar em salvação. Não é salvação religiosa, mas salvação do ser. Bom, aqui eu fiz uma relação, mas já foi bem explorado,
sobre a relação histórica que acontece nas tradições, tanto ocidentais como orientais, aí, que já foi vislumbrado, do conceito, né, do cuidado, seja praticado por líderes religiosos, curandeiros, né? E é interessante que tanto ocidental como oriental há sempre essa relação. Ah, mas é aquelas tribos, é aquele pessoal que nunca teve contato com Deus. Como que acontece? Esse processo acontece, acredite, através, por exemplo, da espiritualidade. Um conceito de transcendência, por exemplo, entre a natureza, o místico, ele vai se evidenciar em, não propriamente uma prática religiosa, de intercessão, alguma coisa assim, mas ele se evidencia exatamente na espiritualidade. Na Idade Média já foi falado também essa relação, né? Eu vejo que não houve uma segregação, mas uma especificação entre as áreas, onde cada um decidiu trilhar o seu próprio caminho de pesquisa, mas na prática isso permaneceu totalmente relacionado, indesassociável, né? Desassociável, tanto que estamos aqui falando sobre religiosidade, espiritualidade e saúde. Na prática ocorre muito isso, né? Então esse resgate atualmente está sendo bem falado. Eu penso que daqui uns 20, 30 anos o caminho da ciência vai ser ciência e espiritualidade, sem dúvida. Não vai ter discurso ou diálogo se não passar por esses caminhos, independente de qualquer área que for. Bom, vou falar um pouquinho do meu cenário de pesquisa. Eu fiz um levantamento também com os colegas, e as palavras-chave foram religiosidade, espiritualidade e saúde. Foi pesquisado em 2 bancos, CAPES e SEAL. Decidi seguir esse caminho de publicações só feitas aqui no Brasil. E encontrei na CAPES, entre o período que eles dispõem, né, que é 1987 a janeiro de 2015, porque eu fiz 2 pesquisas, 348 estudos que falam sobre espiritualidade, religiosidade e saúde. Na CIEL, que é os artigos também, que eu só listei os artigos produzidos aqui no Brasil, se encontra 62 artigos produzidos sobre esse tema abrangente aqui, religiosidade, espiritualidade e saúde. Então, no total, foi 410 estudos. Claro que a gente vai dividindo até chegar onde quer, né? E desses temas, desses 410, 130 trabalhos, vamos falar sobre a religiosidade e espiritualidade, praticamente no processo de reabilitação de uso de drogas. Então aqui a espiritualidade e a religiosidade não é o tema central, mas na pesquisa de quem foi estudando a recuperação de drogados, enfim, quem usa, né, qualquer tipo de drogas, apareceu a espiritualidade e a religiosidade lá. Interessante isso, né? Que na dimensão do cuidado a pessoa vai lidando e de repente aparece um assunto lá que espiritualidade e religiosidade é importante, né? E é interessante que em alguns relatos ouvi a ideia de que o vício só é vencido por conta de uma substituição. Tem psicólogo aqui que vai saber melhor do que eu. E para substituir uma droga, não sei quem falou, não sei se foi o professor, falou que a droga é bom, por isso que o pessoal usa, né? Para substituir o mesmo nível, só se pode fazer isso com espiritualidade e religiosidade, que é uma coisa que a pessoa não vê, mas traz um significado e um sentido. É interessante isso. 125 trabalhos falam sobre coping religioso espiritual. O que é o coping? Acho que não sei se foi falado um pouquinho. O coping é o que foi falado sobre a questão do enfrentamento. É um recurso. Inclusive esse termo já vem sido muito pesquisado na área da psicologia, né? Então é um recurso. Então o recurso do quê? Dos valores pessoais, inclusive religiosos, espirituais, de como a pessoa utiliza isso para lidar com as adversidades da vida ou com as superações. Isso ocorre muito bem, né? Isso é bem praticado na área da saúde, onde os pacientes, por exemplo, que estão com dor, falam: puxa, estou com uma dor aqui, mas Deus vai me dar força que eu vou vencer. Isso é coping. Ou acontece também o lado negativo, o coping positivo e o coping negativo, né? Onde o negativo é quando acontece: olha, estou sendo castigado por Deus. Deus está me pesando as mãos, ou porque não fiz o que era correto, enfim. Então há essa dimensão sobre o coping positivo e negativo. A maioria dos profissionais da saúde, e também de modo geral de quem pesquisa, a maioria decide levantar os dados que realmente o positivo é que prevalece.
Na minha pesquisa, por exemplo, 92% dos profissionais acreditam muito mais no impacto positivo da religião e espiritualidade no cuidado do que o negativo. 126 trabalhos da bioética, tecnologia, humanização e qualidade de vida. Então aqui aparece, por exemplo, o direito de morrer, direito à vida, até onde vai a tecnologia. É importante também ter essa pauta, né? Saúde para quê? Já pensaram nisso? Vai lá, trata, tira dor, cura, mas saúde para quê? Vai fazer o que depois? Qual que é o sentido? Interessante isso, né? Então, isso vem sendo discutido também, e na humanização, 84% ainda da população é cristã, conforme o IBGE. Então, quando vai se falar de humanização, não tem como você não falar de valores, não tem como você falar de valores se você não falar do que você acredita e crê, e entra a concepção da religião. E 29 estudos eu separei por abordar diretamente a questão da prática do cuidado e interrelação da religiosidade, espiritualidade e saúde. Então, os três acima, o A, B e C, são temas, são achados, indicadores, onde a espiritualidade e a religiosidade aparece, mas ela não é o tema. Mas nesses 29 estudos, realmente elas foram temas de pesquisa e de aprofundamento de reflexivo, né? Dos 29 estudos, a gente classificou também 4. A primeira fala da religiosidade e espiritualidade na prática do cuidado no campo da oncologia. É interessante isso, porque quanto mais vulnerável a pessoa fica, quanto mais o tratamento for doloroso, extensivo, mais um sentimento de resgate da espiritualidade e religiosidade. Então, quanto mais agravante supostamente a doença, mais inclinação vulnerável e volta para a religiosidade e espiritualidade acontece. A segunda categoria possui 8 estudos, a primeira 3, né? Sobre a questão da prática do cuidado na assistência prestada pelos profissionais da saúde e pastoralistas capelães. É interessante desvincular, né? Eu como teólogo, a gente acaba presenciando isso. O que é um pastoralista capelão? É um profissional qualificado para prestar cuidado espiritual religioso. Inclusive, alguns médicos, eles têm certa negação da prática do cuidado, incluindo religiosidade, espiritualidade e saúde, por conta das experiências supostamente mal sucedidas, onde chega um líder religioso lá, que apresenta uma carteirinha de membro de alguma coisa da igreja, ele vai lá, né, fica orando em voz alta no hospital, ungindo, pegando óleo, ungindo cicatriz. Acontece isso. Mas é bom separar que esse tipo de pessoas não são qualificadas. Inclusive, a maioria dos profissionais da saúde atribuem, pelo menos 95% da nossa pesquisa, atribui que é a função do pastoralista capelão fazer esse trabalho de fato, porque ele é preparado para isso. Que esse pessoinha aqui, que esse profissional precisa ter? Primeiro, uma formação em teologia ou psicologia, uma especialização na área da saúde. Tem uma visão ecumênica, onde ele agrega e chega e veja, poxa, esse daqui eu preciso tomar um ressabiado com determinadas posições do que o paciente me apresenta, porque ao invés de ele melhorar, às vezes ele pode piorar, né, trazendo esse coping negativo. Então é interessante ter um profissional qualificado para prestar esse serviço. Ele não é necessariamente aquela pessoa que vai fazer visitação no hospital, nos enfermos, ou alguma coisa do tipo. Ele é um profissional, inclusive hospitais estão integrando pastoralistas e capelão na equipe médica, para prestar exatamente esse atendimento. Como? A pessoa chega no hospital, primeiro atendimento lá na recepção, 10 minutos, aí eu vou passar rápido. Então, chega lá, primeiro contato que tem é com a recepção. Você gostaria de receber uma oração, alguma coisa, um auxílio espiritual em algum momento? Pronto. Se a pessoa dizer sim, se te acontecer alguma coisa, já intervém com o capelão. A terceira categoria é sobre a religiosidade profissionais no contexto do hospital e pessoal, ou seja, como os profissionais também utilizam o coping na vida pessoal. Acontece. Os próprios profissionais de saúde precisam de cuidado. Quem pode promover esse cuidado? Tanto o capelão pastoralista ou psicólogos, né? Uma equipe de apoio, de discussão, também é muito importante. A quarta categoria fala da integração da religiosidade e espiritualidade
na formação, que foi bem falado pelo Dr. Ricardo, né? Sobre a questão da integração, isso foi feito com os profissionais, lembrando, 84% não faz integração da espiritualidade no cuidado, porque não tem preparo e formação. Então é interessante trazer esse resgate do preparo em disciplinas, como bem explorado aí. Aqui são as áreas do conhecimento de 22 estudos, que é da CAPES, né? A gente ressalta aqui, não vamos ler todos, mas aqui é a enfermagem. Por que a enfermagem aparece como que mais está produzindo? Simples, é a área que mais está em contato do ciclo do cuidado com o paciente, desde a recepção até a despedida dele. A enfermagem é a que mais pesquisa. As universidades também te levantou, né, sobre as que mais pesquisam hoje sobre a espiritualidade e religiosidade. Destacou nesse período de pesquisa, que foi até 2015, lembrando, a Universidade de São Paulo, tá, com 4 estudos, dentro dos 29 estudos, ou dos 22 estudos que a gente veredou. Né? Se for para pegar aqueles 410, obviamente aparecem outras instituições. Sobre as instituições de ensino, 5, né, ou seja, 23% possuem uma tradição cristã e cursos do campo da saúde e da religião. Então, ou seja, as universidades que acabam pesquisando mais sobre isso, elas têm essas duas áreas. Foi bem falado aqui também sobre essa questão da diversidade na hora da pesquisa, tá? De ter esse olhar duplo, né? Não só do campo da religião, mas também tem alguém da área da saúde ali fazendo, ou vice-versa. Então, isso é importante. Quando há, inclusive, essa interface entre as áreas, a produção aumenta. Essas 5 instituições são responsáveis por 9 ou 41% entre os 22 estudos. Então, quando a gente acabou de falar sobre a leitura dessa relação, que é importante. 41%, aí eu fico na dubiedade se é bom ou ruim. Cabe a vocês também decidir. Como já ressaltou, né, a Universidade de São Paulo é que mais pesquisou sobre a questão da espiritualidade e religiosidade na prática do cuidado, sendo um estudo da psicologia, um estudo de saúde coletiva e 2 estudos da enfermagem. E por que falar sobre a instituição também? Porque é interessante saber sobre a instituição que pesquisa, deixou de pesquisar. Porque se a concepção institucional da universidade não tiver ligada, antenada com a importância sobre o tema, não adianta o médico chegar lá, fazer um murmúrio, querer implantar, querer trazer. Se o hospital, se o conceito institucional não tiver esse resgate humano, enxergando essa relação importante entre espiritualidade e religiosidade na prática do cuidado, ou se a própria instituição tem esse lado religioso, como acontece muito, né, de instituições ter esse lado religioso, mas elas não se enveredam por isso, dificilmente a equipe médica consegue trabalhar. Porque daí não tem apoio, não há reconhecimento. Foi até levantado aqui, mas por que os médicos, né, ainda são receosos? Às vezes não é nenhum médico, né? Às vezes é a própria instituição que segura. Não, você está fazendo outro papel, não é para você fazer isso daí. Inclusive porque no contexto da espiritualidade e religiosidade pode acontecer até problemas. O médico fala uma coisa, o paciente não gosta, e aí? Como que fica, né? Então é interessante isso ter bem amarrado, aí envolve novamente a questão do treinamento e do preparo, para que quando for aplicar, né, desenvolver a espiritualidade e religiosidade na prática do cuidado, tenha de fato uma relevância, seja o todo, né, todo o corpo clínico ciente disso, né? Esse é o meu contato, tá? A referência está no artigo que eu publiquei, que é o resumo dessa apresentação. Não trouxe todas as referências, não vai ficar muito carregado ali, mas vocês podem visualizar lá depois, tá bom? Estou findando por aqui, agradeço a atenção de vocês, alguns já estão meio à luz.